O fenômeno agroglifo é real e intrigante. Teria sido uma mensagem deixada na plantação de forma codificada? Ou tudo não passaria de uma fraude? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Os agroglifos são aquelas marcas geralmente circulares que aparecem nas plantações, geralmente de uma cultura como cereais, cana e até capim. Aparecem no meio da noite, muitas vezes com padrões geométricos muito complexos. E antes de taxar um fenômeno como irreal, como fraude, precisamos entender melhor o que está acontecendo. É claro que existem agroglifos falsos ou feitos pelo homem, mas será que é sempre assim? Porque existem crop circles que, além de deixarem nas plantas vestígios de radiação, têm características específicas, principalmente a de não danificarem essas plantas e de aparecerem no meio do nada, muitas vezes durante a escuridão da noite, sem deixar qualquer tipo de rastro nas imediações. Enquanto não aparecer alguém que reproduz o fenômeno com essas características, o enigma continua. Para aqueles que têm olhos de ver, com certeza ali algo está acontecendo que ainda não foi explicado totalmente. Desde os anos 70 já são milhares de crop circles catalogados. Eles aparecem principalmente numa região ali do sudoeste da Inglaterra, mas há ocorrências no mundo inteiro. E lá na Inglaterra, dois senhores se apresentaram como os autores dos agroglifos. Seus nomes, Doug Bauer e David Charley, que tentavam reproduzir os agroglifos desde 1978. Mas eles danificavam as plantas, faziam as suas criações durante o dia, levavam horas, e elas tinham cerca de 20 metros de diâmetro, quando os verdadeiros agroglifos chegam a ter 800 metros de diâmetro, e surgem no meio da noite, de repente. Já nos anos 90, um grupo artístico chamado Circle Makers também começaram a reproduzir essas formas, e em 1992 houve uma competição, que tinha até um prêmio de 3.000 libras esterlinas. A competição aconteceu lá na Inglaterra também. O vencedor, ou os vencedores dessa competição, foram 3 engenheiros de uma empresa chamada Westland Helicopters. Só que eles até conseguiram fazer um agroglifo no meio da noite, mas eles precisaram de cordas, de tubos de PVC, pranchas, de um dispositivo telescópico e ainda 2 escadas móveis. Como eles poderiam reproduzir um agroglifo no meio da noite, levando toda essa parafernália sem deixar nenhum tipo de rastro nas redondezas, que é o que ocorre nos agroglifos considerados verdadeiros ou reais? Padrões que surgem nas plantações sem que as pessoas que moram nas redondezas vejam qualquer tipo de movimentação estranha ou barulho durante a noite. O que demonstra que ainda não há coerência entre o padrão dos agroglifos reais e as tentativas de seres humanos de tentarem reproduzir o fenômeno com a metodologia que empregaram. Hoje em dia também há empresas que tentam reproduzir os agroglifos e conseguem, mas sempre durante o dia, levando horas, vários equipamentos e pessoas envolvidas e sempre danificando as plantas, quando que nos verdadeiros crop circles as plantas não morrem, continuam crescendo e às vezes até mais. Numa entrevista recente, o ufólogo especialista no assunto, Tony Inajar, ele explicou que lá na Inglaterra as pessoas costumam fazer até vigílias ufológicas, aguardando o surgimento de agroglifos. E quando elas entram em agroglifos recém-formados, há relatos de pessoas que sentiram até alterações orgânicas dias depois, e lá no agroglifo perceberam até faíscas em plantas, tamanha era a atividade
eletrostática. E, inclusive, pequenos aviões que sobrevoaram estas figuras relataram problemas de interferência nos equipamentos e até pane. O ufólogo recomenda até que pessoas que utilizam marca-passos, por exemplo, que não entrem em agroglifos recém-formados, porque pode haver interferência por essa atividade estática, eletroestática, que é totalmente incomum em áreas abertas. Não é todo agroglifo que apresenta isso, mas muitos apresentam. Isso é uma atividade que é mensurada por instrumentos específicos. Algo totalmente incomum para uma área aberta. E a grande pergunta é como esta energia pode se manter sem uma fonte aparente. Até animais costumam instintivamente evitar áreas onde crop circles foram formados, inclusive vidas microscópicas, conforme constatou o ufólogo, também muito conhecido, Ademar Gevaert, que vem estudando os agroglifos que vêm sendo formados desde 2008 no município de Ipuaçu, em Santa Catarina. Inclusive, no dia 4 de outubro de 2022, mais um surgiu por lá. E sempre com aquelas mesmas características. Aparecem de repente, no meio da noite, sem deixar rastros em volta, sem os moradores notarem movimentação estranha pelo local. O trigo é dobrado precisamente a cerca de 1,5 centímetro do solo, e na área do agroglifo você não percebe um só raminho levantado. Ele é dobrado sem ser danificado. Para espanto de Gevaert, o celular dele só pegava dentro do agroglifo. Assim que ele saía, o celular não tinha mais sinal. E foi também medida a alteração magnética no interior dos desenhos. Mas o que mais espantou o Gevaert foi quando ele levou uma amostra da vegetação para técnicos da Universidade Federal de São Carlos, que além de terem identificado alteração no pH do solo, ainda perceberam que as plantas estavam esterilizadas, sem sinal de vida microscópica, o que é totalmente estranho, incomum. Não existe um fenômeno natural conhecido que produza um efeito como esse, esterilize uma porção de solo, deixando o redor em condições normais. Muitos ufólogos acreditam que se os extraterrestres resolverem se comunicar um dia, se é que já não estão se comunicando, seria justamente por meio da linguagem universal da matemática. Em 2002, no sul da Inglaterra, num campo na região de Craigwood, surgiu esse agroglifo impressionante que vocês estão vendo. Ele foi filmado, documentado, fotografado, gerou uma repercussão imensa. Quem poderia fazer algo assim? Com a repercussão do caso, logo um consultor de informática britânico chamado Paul, ele foi o primeiro a notar que a mensagem, o desenho, trazia uma mensagem em código binário. E o agroglifo foi estudado por um físico da Universidade de Helsinki, na Finlândia, chamado Maija Pitkonen. Ele escreveu até um artigo, publicou um artigo especificamente sobre o agroglifo de Craigwood. E o artigo se chamava Agroglifos e a Vida em Folhas Paralelas do Tempo e Espaço. No artigo, o físico deixa claro que quem fez aquele desenho é artisticamente, matematicamente e tecnologicamente muito avançado, num ponto que a gente ainda não consegue compreender direito. E ele propõe que se tomarmos o código binário, começando no centro daquela figura e girando no sentido anti-horário, com alguns trechos em códigos de 9 bits e outros trechos em códigos de 8 bits. Partindo deste parâmetro que ele propõe, ele conseguiu desvendar o significado daquela mensagem, que diz o seguinte: cuidado com os portadores de presentes falsos e suas promessas quebradas. Muita dor, mas ainda há tempo. Há o bem lá fora. Nós nos opomos ao engano. Canal fechando. Existem várias interpretações
para esta mensagem, se ela for realmente verdadeira, porque o físico ele propôs uma sequência de códigos binários que formou uma mensagem com sentido. Se for realmente isso, a imagem pode trazer um alerta para as pessoas muito carismáticas e manipuladoras que estão conduzindo as massas hoje em dia, principalmente líderes políticos e religiosos, que fariam referência até às palavras de Jesus, os chamados falsos profetas, cegos conduzindo cegos. Mas outras pessoas já encaram a interpretação da mensagem de outras formas, vocês vão encontrar diversas interpretações. O ufólogo Gevaer realmente acredita que os agroglifos são formas de comunicação de civilizações extraterrestres. Porém, naves nunca foram vistas durante o surgimento desses crop circles. O que nos leva à pergunta, será que eles estão agindo de uma dimensão mais sutil? Na perspectiva materialista, realmente fica muito complicado entender por que uma civilização sairia de outro lugar da galáxia, até de fora dela, para vir aqui fazer desenhos nas nossas plantações. Há até uma teoria de que eles fariam esses desenhos de lá mesmo, sem precisar vir aqui. Mas precisamos pôr isso num contexto maior, que há uma cooperação entre seres no universo, os mais avançados auxiliando os menos adiantados no caminhar da evolução. E que o nosso planeta ele é governado por seres muito sábios, seres ligados a forças da luz. Então, por mais que, seguindo a nossa lógica, seria muito mais coerente que os extraterrestres se apresentassem logo de uma vez, ao invés de ficarem fazendo desenhos nas plantações, temos que pensar que nós ainda não temos o merecimento necessário para este contato formal e de massa. Nós ainda não sabemos conviver entre nós, ainda guerreamos, ainda discriminamos, não sabemos conviver com o que é diferente. Então, enquanto não criamos este amadurecimento para, nas palavras de Chico Xavier, percebamos que fazemos parte de uma família universal, talvez os agroglifos sejam uma das estratégias da espiritualidade para aos poucos irmos percebendo que não estamos sozinhos. Porém, é fato que até mesmo ufólogos ridicularizam muitas vezes este fenômeno. Porém, até agora, ninguém conseguiu explicar exatamente como surgem esses desenhos com padrões tão complexos, com centenas de metros de diâmetro, no meio da noite, sem deixar nenhum tipo de vestígio, deixando, em muitos casos, alterações eletromagnéticas e até radioativas no local da ocorrência, alterando até o pH do solo, dobrando as plantas sem danificá-las. São muitas coisas que precisam ser melhor explicadas. Se aparecer alguém explicando, iremos acatar, claro, mas até lá o enigma continua. Os seres humanos que reivindicam a autoria dos agroglifos simplesmente não conseguiram chegar nem perto deste tipo de fenômeno, do jeito, com essas características que eu citei. Bom, eu talvez seja suspeito para falar, porque vocês já devem ter percebido que eu acho esse fenômeno fascinante. Algumas pessoas acham que é algo inútil. Para que desenhar círculo nas plantações? Mas uma reflexão também, por que tudo, absolutamente tudo, tem que ter sempre uma utilidade neste nosso padrão ocidental, cartesiano, racionalista? Será que eles não estão preparando, trabalhando o nosso psiquismo com um toque de arte, um toque de mistério, nos preparando para grandes revelações que teremos no futuro? Pois é. Eu queria muito saber o que você acha sobre isso. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de fenômeno? Vou deixar na tela final outros 2 vídeos da nossa playlist Ufologia e Espiritualidade.
Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!